Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Nisto Cremos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. E como sempre, antes da gente mergulhar no nosso estudo, que tal a gente fazer uma pequena oração? Senhor nosso Deus, pedimos a Tua presença e a iluminação do Teu Espírito Santo enquanto estudamos a Tua Palavra e a história do Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Para quem está chegando agora, nós estamos numa jornada incrível estudando a série O Grande Conflito. É a história, a saga milenar entre Cristo e Satanás, que está cada vez mais perto do seu grande final. E hoje, o capítulo é especial. É isso aí, chegamos ao capítulo 9, intitulado Zwinglio e a Alvorada da Reforma na Suíça. Uma história de fé, de coragem, que realmente tem muito a nos ensinar. E antes de começar, a gente quer agradecer de coração a companhia de cada um. Se você curte esse trabalho, se inscreva no canal Nisto Cremos, deixe o seu comentário, sua curtida. Isso nos ajuda demais a levar essa mensagem para mais gente. Então, vamos lá. O capítulo já começa com uma verdade poderosa. A gente vê que, assim como Cristo lá no início escolheu simples pescadores e não a elite religiosa de Israel, Deus fez o mesmo na reforma. Ele usou pessoas de origem humilde, sabe? Passou por cima dos poderosos, dos ricos, dos nobres, para que ficasse bem claro que a glória de tudo isso pertence somente a Ele. E a vida de Ulrich Zwinglio é a personificação disso. A história dele começa numa cabana simples, lá nos Alpes suíços. A primeira formação dele não veio de grandes teólogos, mas das histórias da Bíblia que a avó dele contava. Mas olha só que interessante, aos 13 anos, ele quase foi desviado do seu caminho. Pois é. Alguns frades viram o talento do rapaz e queriam recrutá-lo para o mosteiro. Mas a providência divina agiu. O pai de Zwinglio, muito sábio, percebeu que aquela vida de ociosidade e inutilidade, como ele mesmo via, não era para o filho. Ele mandou Zwinglio voltar para casa e o encaminhou para estudar na Basileia. E foi ali que tudo começou a mudar. Na Basileia, aconteceu grande ponto de virada. Um professor chamado Wittenbach, enquanto estudava o grego e o hebraico da Bíblia, redescobriu uma verdade que tinha sido esquecida. A morte de Cristo é o único resgate para o pecador. Para Zwinglio ouvir aquilo foi como ver o primeiro raio de sol depois de uma longa noite. Ele encontrou o evangelho puro e simples. E a partir dali, Zwinglio tomou uma decisão radical. Ele decidiu que a Bíblia seria sua única autoridade. Nada de tradições, nada de opiniões de homens. Ele disse, eu não vou tentar fazer a Bíblia dizer o que eu quero. Eu vou orar e pedir para Deus me mostrar o que ela mesma diz. Ele entendeu que a Escritura interpreta a si mesma. Que princípio fantástico! Agora, um detalhe que muita gente não sabe, é fácil pensar que Zwinglio foi só um aluno de Lutero, né? Mas não foi bem assim. Eles nunca se corresponderam. Zwinglio fazia questão de dizer que a doutrina que ele pregava não veio de Lutero, mas veio direta da palavra de Deus. E o fato de que eles, em lugares diferentes, sem combinar nada, chegaram às mesmas conclusões, bom, isso só mostrava que era o mesmo Espírito Santo trabalhando nos dois. E com essa base firme na palavra, Zwinglio estava preparado para tudo. E agora a gente entra numa fase em que ele começa a confrontar, cara a cara, a corrupção que tinha tomado conta da igreja. O primeiro campo de batalha foi um lugar de peregrinação chamado Einsiedeln. Pensa na cena. O grande atrativo de Einsiedeln era uma imagem da Virgem Maria que, diziam, fazia milagres. E para completar, logo na entrada do portão tinha uma placa com essa inscrição absurda. Aqui se pode obter remissão plenária dos pecados, ou seja, perdão total. Multidões iam para lá sendo exploradas na sua fé, buscando uma salvação que, obviamente, não estava ali. Mas Zwinglio não se calou. Vendo aquele povo todo sendo enganado, ele subiu no púlpito e pregou a verdade com toda a força. Ele disse que salvação não vem de longas viagens, de ofertas em dinheiro ou de rezas para santos. A mensagem dele foi um trovão. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente e vale por toda a eternidade. É só em Jesus. E o resultado foi imediato. A verdade tem poder, o número de peregrinos despencou, as ofertas em dinheiro caíram drasticamente. E o mais importante de tudo, o poder do fanatismo começou a quebrar. As pessoas estavam deixando a superstição de lado e encontrando a verdadeira salvação em Cristo. Essa fidelidade de Zwinglio num lugar pequeno abriu as portas para um desafio muito maior. Vamos ver agora a próxima etapa da jornada dele, o convite para ser o pregador da principal catedral de Zurique, que era, na época, a cidade mais importante de toda a Suíça. E aqui a gente vê um nível de corrupção da igreja é de cair o queixo. As instruções que Zwinglio recebeu para o novo cargo não falavam quase nada sobre cuidar das pessoas. A prioridade número 1, arrecadar dinheiro, aumentar a renda.
O cuidado com o rebanho era uma tarefa secundária, que podia até ser feita por outra pessoa. Era um negócio, não um ministério. Chocante. Mas Zwinglio não se curvou a isso. Ele respondeu de forma corajosa e direta. Ele disse basicamente: eu não vou seguir essas instruções. O meu ministério vai ser dedicado à glória de Deus e eu vou fazer isso pregando o evangelho todo, começando por Mateus, e usando apenas a Bíblia como minha fonte. Que ousadia! Ele estava voltando ao método original da igreja. E essa atitude dele deixou o conflito bem claro. De um lado você tinha Roma, que transformou o pecado numa fonte de lucro, vendendo perdão por meio das indulgências. E do outro lado, os reformadores que denunciavam o pecado, mas apontavam para Cristo como o único que podia perdoar e de graça. Eram dois caminhos totalmente opostos. Bom, era óbvio que essa pregação da verdade em Zurique ia gerar uma reação. E gerou. Os inimigos da reforma ficaram apavorados e decidiram que precisavam calar Zwinglio. A arma que eles escolheram? Um grande debate público na cidade de Baden. Mas eles tinham um plano secreto por trás de tudo. E essa tabela resume tudo. O contraste era gritante. Os representantes de Roma, com o famoso Dr. Eck na liderança, chegaram esbanjando luxo, com roupas caras e joias. A autoridade deles era a tradição da igreja. Do outro lado, os reformadores, liderados por Oecolampadius, eram simples, modestos. E a única autoridade deles, a palavra de Deus. A frase de Oecolampadius é fantástica. Em assuntos de fé, a Bíblia é a nossa constituição. O plano de Roma era atrair o Zwinglio para Baden, onde poderiam prendê-lo facilmente. Mas o pessoal de Zurique não era bobo e proibiu que ele fosse. Só que Zwinglio deu um jeito. Ele comandou a batalha à distância. Estudantes iam e vinham todos os dias, levando os relatórios do debate e trazendo de volta as instruções dele, escondidas em cestos de aves para passar pelos guardas. Parece coisa de filme de espionagem. No final do debate, os representantes do Papa, claro, se declararam vitoriosos. Mas a verdade é que eles perderam, e feio. O debate deu um gás enorme para a causa protestante. O povo que assistiu aos argumentos ficou convencido pela clareza da Bíblia. E o resultado prático? Pouco tempo depois, duas cidades importantíssimas, Berna e Basileia, abraçaram a reforma. A vitória de Roma foi pura fachada. E agora, a gente chega no ponto mais importante da nossa conversa. Porque toda essa história não é só para a gente saber o que aconteceu há 500 anos. Ela tem lições urgentes para nós, hoje. O que essa luta toda tem a ver com a nossa vida e a nossa igreja? E a pergunta que não quer calar é esta. Ao ver a podridão que surgiu quando a igreja se juntou com o poder do Estado, qual é o grande alerta para nós hoje? A história de Zwinglio é um aviso luminoso, quase um outdoor piscando, para que a igreja hoje não cometa o mesmo erro. A igreja não pode de forma alguma se arriscar a fazer alianças com o erro ou com o poder político em troca de influência ou favores. Exatamente. E o sucesso da reforma em Zurique nos dá a resposta. O próprio Zwinglio escreveu: de onde pode vir essa união e paz, senão do Senhor e da nossa doutrina? A verdadeira transformação de uma sociedade não acontece por decreto, por leis impostas. Ela vem de corações transformados pelo Evangelho. Uma comunidade cheia dos frutos de paz e piedade é o maior argumento que a verdade pode ter. E no fim das contas, tudo se resume a isso. A verdadeira igreja não é um prédio, não é uma denominação com um nome na placa. A verdadeira igreja é formada por todas as pessoas em todos os lugares do mundo que creem de todo o coração em Jesus Cristo. A salvação é um relacionamento pessoal com Ele, não a carteirinha de membro de uma organização. É por isso que a luz da reforma brilha até hoje com um apelo muito direto e pessoal para cada um de nós. A decisão mais importante da vida é a mesma que Zwinglio e os outros reformadores tomaram. Primeiro passo: aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E o segundo passo que vem junto, se comprometer a estudar a Bíblia a fundo, deixando que a palavra de Deus seja de fato a nossa bússola. Bom, pessoal, a gente espera de verdade que essa análise tenha sido uma bênção. Se te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Nisto Cremos, de deixar seu comentário, isso é muito importante para a gente continuar. E claro, junte-se a nós no próximo estudo para o próximo capítulo dessa série fantástica. Vamos continuar aprofundando o estudo de Daniel e Apocalipse, que são fundamentais para entendermos esses eventos. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal! Nisto Cremos Channel, canal de esperança. Um canal comprometido com a verdade bíblica profética e o estudo das Escrituras nos últimos dias da história humana.